Vamos lá, gente. Vamos falar mais um pouquinho de alteração do espaço. Só que uma das coisas que mais se aprofundou aí nas relações de transformação do espaço, para a gente poder entender cada vez mais o que o homem vai causando na relação homem-natureza, acho que é primordial a gente estar falando das revoluções industriais. Vamos tentar ser rápido aqui. Novos textos, novas informações vão ser colocadas em vídeos posteriores e lá no grupo do Facebook Geografia em Foco com o professor Leandro. Só você dar uma passada lá. Também tem outros professores que, de vez em quando, muito de vez em quando, postam alguma coisinha lá referentes a isso daí. Ah, isso daí não. É isso daí que eu digo geografia, tá? Então, como a gente falou, as transformações que geram aquilo que a gente entende como espaço geográfico é justamente as transformações que o homem causa na natureza, criando elementos culturais. E esses elementos culturais que a gente vê aí espalhados, o poste, um ônibus, as ruas, as casas, os prédios, semáforos, enfim. E tudo aquilo que a gente consome, tudo aquilo que está à nossa volta, todos os bens que a gente consome, são provenientes principalmente das transformações do espaço causadas pela indústria, que é um avanço do capitalismo. A segunda fase do capitalismo não se chama capitalismo industrial à toa. Ela é inaugurada nessa primeira revolução industrial que surge na Inglaterra, lá, utilizando carvão mineral como principal fonte de energia e tendo a máquina a vapor como principal símbolo dessa revolução. Certo? Vamos ser sucinto, tá? Essa é a primeira revolução industrial na Inglaterra e a gente, lógico, vai continuar tendo os avanços dos meios de tecnológicos, dos meios de transporte e da maneira de produzir. Vão surgir até ideias, maneiras de como deve ser, modelos de produção, do que deve ser produzido. E alguns desses modelos a gente vai falar aqui, tentar falar aqui rapidamente. A segunda revolução industrial, ela já vai ser inaugurada nos Estados Unidos basicamente. E a gente vai ter aí como as principais características a troca, não que a gente vai parar de utilizar o carvão mineral, mas agora a gente vai passar a utilizar principalmente como a fonte de energia principal, o petróleo. E a gente vai ter a descoberta da eletricidade que está aqui iluminando e fazendo com que esse vídeo esteja clarinho, porque olha só, olha como é que fica horrível sem essa iluminação que eu tive que colocar aqui na janela de uma maneira improvisada, uma gambiarrazinha feita aqui, para esse troço ficar aceso, porque a iluminação do quarto aqui que eu tô não é o suficiente para mim gravar um vídeo. E falaram que o meu vídeo gravado lá fora na varanda, lá na varanda não, no quintal, com aquele tijolo atrás, estava horrível. Então eu fiz um fundinho melhor aqui. Falando então de Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, ela, como a gente estava falando, vai ter a descoberta da eletricidade, vai ter a utilização do petróleo como principal fonte de energia e a gente vai ter novos modelos de produção. O modelo de produção que a gente pode citar aqui é o Taylorismo e o Fordismo, tá? O Taylorismo caracterizado por... Tem muitas características, na verdade, do Taylorismo. A gente vai ter a divisão técnica do trabalho maior dentro de uma fábrica, onde cada trabalhador vai estar promovendo uma função diferente. Então, eu não sei mais trabalhar com o todo, eu sei trabalhar agora com o específico. Eu vou ser responsável por trabalhar apenas uma parte do todo. Então, eu não vou produzir uma cadeira inteira. Eu vou produzir e fazer, ser responsável apenas por colocar um assento na cadeira. E o Taylorismo vai ter também outras práticas, tá? Tentar recompensar o trabalhador que está produzindo mais, tentar fazer com que o trabalhador produza mais, né? Porque essa que vai ser a ideia do Taylorismo, produzir mais e mais e mais. Também vai ter, além dessa premiação do trabalhador, a gente vai tentar ter uma vigia muito grande do trabalhador. O trabalhador vai se sentir com um grande irmão, sabe, o Big Brother, todo mundo vê na televisão, ele sendo vigiado o tempo inteiro, tendo o horário certinho estabelecido para ele não parar de produzir. Então, se ele começa a produzir 8 horas e termina meio-dia para parar para o almoço, então ele tem essa hora toda de produção e não pode ser interrompida. Essas ideias todas é Taylorismo. E quando você pega essas ideias todas e junta no que a gente vai entender como a linha de montagem criada na fábrica de carros da Ford com as ideias do Henry Ford, a gente vai ter o que a gente conhece como modelo de produção fordista. Quando você pega e vê no desenho animado ou no filme memorável, que é uma crítica ao capitalismo e também a essa alienação do trabalhador existente dentro desse modelo de produção, Tempos Modernos do Charlie Chaplin.
sempre é falado, os livros todos que a gente pega, vai ter uma foto do filme do Charlie Chaplin falando sobre o Fordismo e esse modelo de produção. Porque esse filme está mostrando realmente lá o Chaplin sendo um trabalhador da fábrica e passando uma linha de montagem, tá? Uma esteira onde vai passando os produtos e eles vão sendo montados no meio do caminho. E habitolado, né? Trabalhando daquela maneira totalmente. Aquilo ali tá mostrando que ele não tá mais se ligando em outras coisas no seu próprio universo de vida, de cotidiano. Ele está apenas se importando em produzir. O patrão, né? Para dar dinheiro a mais para o patrão. A gente vai ter depois alguns sociólogos tentando falar sobre esse processo de alienação, como Karl Marx, falando, criticando o capitalismo, já que a gente vai ter a ideia do Karl Marx falando de mais-valia, que é basicamente o seguinte: o excedente de lucro produzido pelo trabalhador não fica para o trabalhador. Marx até tem aquela frase memorável: se o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence. Só que os meios de produção não pertencem ao trabalhador. O trabalhador, para sobreviver, ele vende a sua força de trabalho em troca de um salário para aquele que é o dono dos meios de produção, no caso da burguesia. E essa burguesia, por ser o dono do meio de produção, é que vai ficar com a maior parte do lucro. Essa grande quantidade de lucro que ela obtém, pagando todos os salários, todos os impostos que sejam trabalhados, porque o Estado ele que é o responsável por fazer com que a propriedade privada seja privada. É ele que vai proteger a propriedade privada. O Estado forma como a sociedade se organiza politicamente, criando o governo. Ele que vai fazer com que a propriedade privada ela seja resguardada para quem é o dono dessa propriedade privada, para esse particular. E assim sendo, impostos terão que ser pagos para esse Estado e tudo mais. Mas, de qualquer forma, o empresário, o trabalhador, o dono dos meios de produção, essa classe social que é a burguesia, vai ser a maior parte das riquezas que é produzido, porque ele é o dono dos meios de produção. Então, o trabalhador, ele vai receber um salário. Muitas das vezes o salário dele não compra nem aquilo que ele está produzindo dentro da fábrica. Como exemplo que a gente pode dar, eu costumo falar dentro de sala de aula, lembra, Fantástica Fábrica de Chocolate. No filme, o pai do protagonista, não estou falando do dono da fábrica de chocolate, o pai do protagonista é assalariado. O protagonista que estou falando é o garotinho que vai, que pega o bilhete dourado lá e vai para a fábrica e no final ele é o menino escolhido lá. Então, o pai dele ele trabalha numa fábrica de pasta de dente. E a função do pai é colocar tampinha na pasta de dente. E essas pastas de dente estão passando em uma linha de montagem. É isso, é aquela esteira, é o Fordismo. Então tá passando aquela linha de montagem e ele vai tampando. E depois ele é mandado embora. Por quê? Porque colocaram uma máquina no lugar dele. É o que a gente vai chamar de desemprego estrutural. Por quê? Porque a tecnologia ela não vai parar. A tecnologia ela vai continuar avançando. Tanto que hoje a gente vive na terceira revolução industrial, na revolução técnico-científica informacional, onde os modelos todos mudaram de produção. A gente vai ter nanotecnologia, informática, novas tecnologias inseridas na maneira de produzir. Empresas fazendo parcerias com universidades para poder pesquisar, investimento em pesquisa gigantesco. A gente não vai ter mais o estoque, né? Porque no Fordismo a gente tem essa característica de ter estoque, de produzir pra caramba. Só que isso vai dar ruim. A gente tem alguns momentos da história em que isso dá ruim, em que o capitalismo entra em crise. É exemplo da crise de 1929, onde produz demais e depois não tem para quem vender. A gente vai ter o produto encalhado. Se a gente tem um produto encalhado, o preço no mercado daquele produto, já que não tem tanta procura, apesar de ter oferta desse produto, esse produto o preço dele vai diminuir. É o entendimento. Pega os vídeos lá de capitalismo, os textos de capitalismo que foram postados no grupo ou aqui no meu canal do YouTube, que a gente fala de lei da oferta e da procura. Então, se a gente tem um produto entulhado dentro de estoques e ele não está sendo vendido, o preço dele vai baixando, que é para ver se vende e o prejuízo seja menor. Tá entendendo? Então, o prejuízo sendo menor, o cara vai lucrar menos, mas
pelo menos não vai tomar aquele... E aí quando nem abaixando o preço e a margem de lucro abaixando muito, 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 ele não vende. Ele tenta vender a preço de fábrica. A preço de fábrica, tá ligado? Ele vai vender ao preço do produto que ele produziu. Tipo, eu preciso troço a R$ 1, vou vender a R$ 1, que é pra ver se eu pelo menos não tenho prejuízo. Já que eu tava vendendo a 2, eu tava tendo assim, porra, eu produzia 1 e vendia 2, tinha R$ 1 de lucro para cada coisa vendida. Não tava vendendo, abaixei para 1,50, continuou sem vender, abaixei para 1,25, continuou sem vender, 1,15. Não deu para R$ 1 para não tomar prejuízo e eu retomar o meu investimento. E se nem assim vender? Aí o prejuízo é gigantesco. Então, o capitalismo ele vai se metamorfosear e a indústria vai se transformar. Então, essa terceira revolução industrial, revolução técnica, científica e informacional, com a produção mais moderna, utilizando tecnologia, a gente vai ter uma parada chamada toyotismo, por causa da Toyota. Você vai entrar em determinadas fábricas e não vai encontrar quase que trabalhador, é só máquina trabalhando, gerando isso que a gente falou, desemprego estrutural, que é o que o camaradinha lá do pai do maluco da Fantástica Fábrica de Chocolate, ele é desempregado justamente por causa da maquinazinha no lugar dele. E a gente vai ter como Toyota Japão como um dos principais focos dessa terceira revolução industrial. Olha, foi bem sucinto. Logicamente, primeira, segunda e terceira revolução industrial tem uma enormidade gigantesca de características que a gente vai tentar destrinchar em outros vídeos, tá? Se a gente está falando de capitalismo, se a gente está falando de globalização, certamente a gente está falando de algum momento da indústria também. Por exemplo, quando a gente falou de capitalismo, a gente fala das fases do capitalismo: capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro. Assim sendo, também é necessário que, tanto dentro desse vídeo que a gente está falando de indústria, que a gente vai falar de capitalismo e fale de... Quando a gente vai falando de globalização, a gente vai estar falando de empresas transnacionais, empresas que atuam fora do seu país de origem. E isso vai ser evolução da tecnologia, avanço da modernidade. Então é bem comum a gente estar destrinchando todos esses assuntos em diversos vídeos, cujo tema é justamente essa transformação do espaço geográfico, tá? Por uma geografia nova. Então, a gente vai ficando por aqui, o vídeo já ficou longo pra caramba, 12 minutos de vídeo, mas espero que tenha dado pra gente compreender um pouquinho mais uma introdução do que foram as revoluções industriais. Afinal de contas, falou de Fordismo, falou de Toyotismo, falou de Taylorismo e outras coisinhas, outras características, tanto da primeira, quanto da segunda, quanto da terceira revolução industrial. Como a gente falou, vai ser destrinchado em outros vídeos. Fui!